Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2 e pode continuar a nos acompanhar nas habituais plataformas. Na televisão independente de Moçambique, o programa é repetido às terças, quintas e aos domingos, às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um programa numa semana em que o Estado de Direito sofreu duros golpes. Muito duros, de facto. Tombou, ou está pelo menos fora de combate, extemporaneamente, um dos nossos colegas, e isto é preocupante e claramente intimidatório. É um tema que vamos escapelizar, vamos debater neste programa. Fernando Lima escolheu como seu foco de semana o Estado laico. Exatamente. Hoje estamos numa longa tolerância de ponto, e eu interrogo-me se o Estado tem que conceder estas longas tolerâncias de ponto um dia inteiro, que na prática são autênticas paralisações de trabalho, ou seja, não são tolerâncias para aqueles que professam uma determinada religião, são para todos. Portanto, as fábricas, os serviços estão paralisados em todo o país, isto quando o Estado, os poderes do dia apelam ao aumento da produção e de produtividade. Ou seja, por um lado fazemos estes apelos e depois gostamos de piscar o olho às confissões religiosas. Nós somos um Estado republicano e um Estado laico. Ser republicano significa que somos todos iguais nesta República, e significa que nesta República respeitamos a Constituição, aquilo que está na Constituição. E a Constituição diz que somos um Estado laico, portanto, que existe uma separação entre as confissões religiosas e o Estado. Significa que este Estado respeita as religiões, respeita as convicções religiosas de cada um, mas nem o Estado deve intervir e intrometer-se nos assuntos religiosos, nem as religiões se devem intrometer nos assuntos de Estado. Isto significa, e é compreensível, sobretudo nas datas festivas ou nas datas mais marcantes das confissões religiosas que são tradicionais em Moçambique, que têm um grande número de seguidores, de fiéis, que o Estado e o Governo do dia, compreendendo a natureza dessas celebrações, conceda tolerâncias de ponto. Mas as tolerâncias de ponto não devem ser expedientes que no fim do dia parecem expedientes políticos. Por exemplo, estamos em ano de eleições. Com este um dia inteiro de tolerância de ponto, que na prática é um feriado, na prática é uma ponte, porque é numa sexta-feira. Aliás, várias pessoas me perguntaram se eu ia passar o fim de semana na praia. É lógico que estas tolerâncias têm uma abrangência muito maior do que apenas uma tolerância para os fiéis desta religião específica celebrarem. Mas, num Estado laico, os representantes do Estado deveriam abster-se de fazer comentários claramente de natureza religiosa e, claramente, neste caso, que podem ser entendidos como de caráter eleitoralista, ou seja, conquistarem os corações dos fiéis desta religião. Portanto, há aqui uma situação meio nebulosa, que é um Estado que se diz republicano e laico,
mas que depois gosta de piscar o olho às religiões. Por isso mesmo é que temos a confusão de Mocímboa da Praia, onde há claramente elementos religiosos na base desta rebelião, mas sistematicamente os autores e os sujeitos desta rebelião são chamados de malfeitores, de ladrões, de bandidos, porque o politicamente correto, sobretudo da parte do Estado, indica que não deve ser usada a palavra Islão, islâmicos, jihad e todas essas coisas, incluindo com a cumplicidade da comunicação social que é afeta ao regime. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao caso Ercino de Salema. O jornalista e ativista social, o comentador de televisão Ercino de Salema foi raptado e posteriormente torturado nesta terça-feira. É um assunto que está a ocorrer. O mundo ia colocar o país muito mal na fotografia, um país que já estava muito no fundo do poço na questão das dívidas ocultas. Como é que Fernando Lima avalia esta avalanche de críticas, esta avalanche de indignações? Acha que isto pode ser usado, podemos usar para dizer basta, Moçambique não pode continuar a ser um palco de atos hediondos? Esse é um prisma pelo qual podemos analisar a situação, mas utilizando essa visão como ponto de partida, isto devia ser um ponto de vista importante para as autoridades do dia, para refletirem sobre os pontos positivos e negativos de uma situação desta natureza. Ou seja, se é possível pôr-se cobro a este estado de coisas que prejudica a imagem do país. E não é apenas uma questão de imagem, prejudica o país em termos da sua economia, das suas relações internacionais, um país que tem sido particularmente penalizado nos últimos anos. Claro que dizer isto parece fácil, porque, no meu entender, esta questão de se disparar sobre comentadores da área política mostra também uma grande turbulência política, porque estamos a passar. Estamos numa situação de transição política que abrange não só o partido que está no poder. Aparentemente esta transição não é pacífica e, por outro lado, abrange também outra maneira de estar das diferentes forças políticas, nomeadamente o entendimento entre o partido que está no poder e a oposição. E, portanto, depois, nas franjas desta turbulência, destas mudanças, acontecem estes atos. Isto pode estar a refletir lutas intestinas dentro do partido governamental. Em alguns setores argumenta-se que isso faz parte também de uma estratégia de ataque ao próprio PR, numa altura que o Fernando Lima já estava aí a elaborar, numa altura em que a Frelimo atravessa um momento muito crítico. Exatamente, esse é o meu ponto de vista. O presidente Nyusi pode ficar na história como, eventualmente, o maior reformador pós-independência. É preciso não retirar os méritos ao presidente Chissano pela contribuição que ele deu a favor da paz, por ter a coragem de ter feito a paz com aquilo que eram designados os bandidos armados, e esse mérito ele tem uma cota-parte muito importante
nessa questão. Ele tem uma cota-parte muito importante nas mudanças constitucionais que aconteceram nessa altura. As mudanças constitucionais resultam de um entendimento e de um pré-entendimento entre a Renamo e a Frelimo, porque a Frelimo era o governo do dia à altura, mas mérito deve ser dado a Chissano e aos seus aliados que nessa altura compreenderam que era preciso mudar e que era preciso mudar numa certa direção. Do mesmo modo que o mérito deve ser dado a de Klerk, porque compreendeu que o apartheid estava no seu estertor final, do mesmo modo que o mérito tem que ser dado a Gorbachev, que percebeu que não era possível manter este modelo de sociedade por muito mais tempo. Muitas vezes nós enaltecemos os líderes, e os líderes têm este papel importante, mas são sobretudo muitas vezes as conjunturas que determinam o aparecimento destes líderes que numa determinada fase da história souberam compreender este momento e estiveram associados a estas mudanças. Nyusi também poderá ficar na história pelas mudanças que está a tentar fazer no seu próprio partido e na sociedade moçambicana. E claro que isto provoca oposições. O senhor Jorge Rebelo, que neste momento funciona um pouco como alter ego no Partido Frelimo, já disse que se fosse necessário era preciso ir-se à confrontação interna sobre as mudanças e sobre um determinado estado de coisas, nomeadamente a corrupção, a questão das dívidas ocultas. E, portanto, é todo este turbilhão de situações que provoca depois este tipo de reações externas. Que acabam fazendo vítimas que colaterais. Acabam os tais danos colaterais. Danos colaterais que, em alguns casos, ceifam a vida de pessoas, como é o caso do jurista Gilles Sistag. É muito cínico dizer-se que não é possível apontar politicamente, ou seja, que é possível analisar-se politicamente o que aconteceu a Gilles Sistag. Basta olhar o que é que aconteceu na Faculdade de Direito, de retirarem a homenagem que fizeram a Gilles Sistag, de retirarem o nome da biblioteca, da biblioteca, onde uma parte dos livros são o seu próprio espólio, a sua própria biblioteca, que foi doada à Faculdade de Direito. Quem tomou estas iniciativas foi o Estado, pela mão da direção da Universidade Estatal. Portanto, se tivéssemos dúvidas, estas são algumas das evidências do ódio que o Estado tem em relação a um académico como o Gilles Sistag, um académico, por ironia do destino, a maioria dos seus trabalhos de consultoria foram feitos para o governo do dia. Todos os trabalhos, sobretudo sobre os distritos, sobre descentralização, sobre a administração estatal, foram feitos pelo Gilles Sistag. Portanto, o Gilles Sistag era um servidor do Estado e era um servidor deste governo, mas foi assassinado porque, eventualmente, num momento errado, se pronunciou a favor da descentralização. E a forma como o Fernando Lima acredita que, sobretudo neste caso Salem, e também no caso o professor José Maquan e também do Gilles Sistag, há poderes paralelos que estão a tomar este tipo de decisões, ou uma espécie de lobos solitários, sem nenhuma orgânica, sem nenhum comando, e decidem tomar esse tipo de decisões apenas para atacar outro tipo de poderes dentro do Estado. A teoria dos lobos solitários é uma teoria válida.
aconteceu noutros sistemas, noutros momentos históricos, noutros países e noutras sociedades. A minha visão em relação ao caso de Moçambique, não acho que seja um movimento desgarrado. Acho, claro, à margem da lei, mas tem os seus objetivos políticos. Basta, e nesta conjuntura não vi citado este exemplo. Recentemente foi publicado um relatório do Human Rights Watch e fala de cerca de 180 pessoas, mais de 180 pessoas que desapareceram na Zona Centro. Umas que desapareceram, outras que há evidências de terem sido assassinadas. 180 pessoas são muitas pessoas. É impossível que não haja qualquer evidência do seu rapto, do dia do seu assassinato, de testemunhas, de não testemunhas. Portanto, para mim, isto é uma evidência que isto é uma ação, organizada. Os assassinatos e as tentativas de assassinato ou as ofensas corporais, se quisermos ser mais brandos, que ocorreram na cidade de Maputo, em última análise, são uma extensão dos crimes mais graves que aconteceram na Zona Centro. Agora, voltando um bocadinho atrás, quem está no poder é Filipe Nyusi. Quem está a tentar assumir estes poderes reformadores é o presidente Nyusi. Logo, na prática, pode ser que este grupo, que eventualmente também podem ser lobos solitários, atuem por conta própria, estão no seu extrator final, estão em fim de ciclo, em fim de história, mas na prática todas estas questões colam no governo de Nyusi. Não só isto, a própria instabilidade em Mocímboa da Praia acaba por prejudicar Filipe Nyusi. Qualquer estratega, qualquer estudioso e pesquisador de assuntos de segurança nacional tem que pôr todas estas coisas em equação. Os raptos, os atentados no centro, as valas comuns, as ameaças, os avisos, a instabilidade em Mocímboa da Praia. São dirigidos a quem? Com que objetivos? Onde queremos chegar? E, por exemplo, pôr-se na equação, será o lobby das dívidas escondidas que está a atuar, que está aliado a um braço armado, porque nós temos visto também, muito concretamente, em termos práticos, o papel que o lobby das dívidas escondidas tem tido em determinada imprensa moçambicana, nas redes sociais, e os timings precisos e objetivos que esse lobby tem em relação a determinadas iniciativas, quer do governo, quer da parte da Procuradoria-Geral da República. O presidente Nyusi já condenou este ato contra Hercínio de Salema. O primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, partidos políticos, bastam discursos ou temos que sair para fora deste discurso? Acha que o presidente Nyusi deve se envolver pessoalmente na resolução deste caso? Ele tem poderes para isso? Tem que se envolver não nos seus discursos. Em primeiro lugar, eu devo dizer que é muito importante que tenha havido esses pronunciamentos. É bom recordar que não foi este o procedimento quando aconteceu o que aconteceu a Gil Sistak e a José Jaime Macuan. Portanto, é uma evolução. Significa, para mim, claramente e genuinamente, que há setores no Partido Frelimo que claramente se sentem enojados com este tipo de sujeira, que não se identificam com estas estratégias, que não se identificam com esses atos. Para mim,
é muito claro. Não sou ingênuo e também sei detectar e sei ver as hipocrisias, os cinismos, as lágrimas de crocodilo. Mas há também claramente um sentimento genuíno de repulsa de largos setores no Partido Frelimo que não se identificam com este tipo de situações. E não são pessoas que vêm falar nos canais de televisão, que vêm dar a sua cara em público. São pessoas proeminentes, menos proeminentes, mais mediáticas, menos mediáticas, que no âmago das suas convicções, daquilo por que lutam e daquilo por que acreditam, que sentem necessidade de se distanciar destas situações. Agora, se estamos aqui perante um fenómeno político, em política temos que saber qual é o momento em que nós temos a vantagem e podemos desferir os golpes certos, ou que estamos estamos mais vulneráveis. E, portanto, a cúpula do Estado e também a cúpula do Partido Frelimo tem que sentir se está numa posição de força para isolar esses elementos, que eventualmente têm expressão política, e para pormos cobro a este estado de situação, porque no fim do dia, no exterior, a imagem que passa não é das convulsões de A contra B e de B contra C. É um país que está com estes problemas. Sobretudo o clima que está a reinar agora, problemas de segurança pública, de intranquilidade. Ora, será que isto é um bom ambiente para atrair o investimento? Não me parece que seja. Portanto, há toda uma necessidade de pôr cobro a esta situação. E eu acho que é irreversível a questão das conquistas constitucionais que foram feitas em Moçambique, nomeadamente as questões de liberdade de expressão, as questões de liberdade de opinião, as questões de liberdade de imprensa. Portanto, o progresso em frente não pode ser por via do cercear das liberdades, mas sim perseguir e aniquilar aqueles que são os inimigos da liberdade. E esse é o passo certo que as autoridades moçambicanas têm que dar. E é preciso lembrar que ainda estamos a pagar 18 anos depois do caso de Carlos Cardoso. Absolutamente, porque em relação ao Carlos Cardoso, a minha leitura foi que encontramos os agentes mais utilitários para dizer que o caso estava resolvido, mas não houve. Eram os tais suspeitos de costume? Não, quase. Porque também é preciso que se note, havia uma grande cumplicidade, podemos usar outro termo, promiscuidade, entre setores corruptos da sociedade moçambicana e a própria política moçambicana, e que faziam esse tipo de pontes, e, portanto, encobriu-se de algum modo a parte política e os contornos políticos que teve o assassinato de Carlos Cardoso, nomeadamente, inclusivamente, a sua extensão até ao rombo do Banco Austral, para o Estado, pelo menos, ficar confortável nos réus que apresentou num julgamento tipo peça de teatro, e pensam eles que o assunto ficou encerrado com esta peça teatral que foi o julgamento do Carlos Cardoso. Mas há outros capítulos que aguardam serem claramente esclarecidos. Por exemplo, a investigação forense
que foi feita às dívidas do Banco Austral. Será que sabemos? Porque muitas vezes, e como dizia anteriormente, quando fazemos as análises, temos que ir por investigação a determinadas pistas para determinar quem eram os potenciais interessados na morte do administrador delegado do Banco Central. Pode ser que a investigação esteja errada, mas uns dos interessados na morte do administrador delegado eram aqueles que estavam a dever ao banco. Estavam a dever meia dúzia de meticais? Não, estavam a dizer milhões de meticais. É preciso também dizer que até hoje prossegue a cobrança desses milhões. Não é que o Estado ficou de braços cruzados, mas as dívidas mais complicadas ficaram com o Estado, os mais fáceis ficaram com os que compraram. Há as dívidas que são entregues a empresas de auditoria, a escritórios de advogados, que são assuntos menos complicados, porque é o António, o Francisco e a Maria que são os devedores. Há o grupo dos devedores sensíveis, que são exatamente aí onde a investigação devia ser. Os devedores com alta influência política e em que o Estado tem altas dificuldades em fazer essas cobranças, e as próprias auditoras e escritórios de advogados também têm relutância em tocar nesses próprios devedores. Usando este caso Salema, uma saída, sei que está a ser preparado isso, uma saída em massa à rua seria ideal para continuar a exercer pressão? Eu penso que é um dos instrumentos que está à mão da sociedade civil. Ou seja, uma das coisas que eu acho, no meio desta desgraça e desta tragédia, que eu acho muito positivo, é o facto de novas organizações, novos sujeitos na sociedade civil se terem levantado e dizerem: eu tenho que tomar posição nesta situação. E, portanto, parafraseando o famoso epitáfio do Casablanca, não são apenas os suspeitos habituais que tomam posição, são outro tipo de organizações que acham importante e crucial que se tome posição, que se diga basta, é preciso darmos, se for necessário, é preciso darmos o peito às balas para que esta situação, este estado de coisas pare. Portanto, uma manifestação de repúdio é uma das armas que a sociedade civil tem para mostrar a sua condenação. Mas também aqui podemos ver a importância dos jornalistas e as reações que despoletam na sociedade os ataques contra os jornalistas. E isso não deixa de ser positivo no meio desta tragédia. E a rápida reação após o rapto pode também ter ajudado para que os raptores não fossem ainda muito mais longe? Eventualmente, resta saber se este era o objetivo final. É a minha convicção que a morte do Carlos Cardoso penalizou profundamente o governo do dia. O julgamento dos assassinos do Carlos Cardoso nunca teria acontecido se não tivesse havido as repercussões internacionais que houve à altura em relação a este assassinato. O Presidente da República, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e outros membros do Conselho de Ministros eram sistematicamente questionados pelos seus parceiros de cooperação sobre o assassinato do Carlos Cardoso. É bom recordar
e tal como aconteceu nestes casos, e ontem vi um programa de opinião levantar esta questão, o caso Carlos Cardoso, durante várias semanas, tinha apenas uma página no inquérito policial, ou seja, não havia mais que uma página. Portanto, para mim, a interpretação é que este caso era para arquivar, era para não se fazer, para se fazer a investigação, como acontece, como está a acontecer nos casos Sistac, nos casos Zé Jaime, para não falar de outros casos com motivação política, em que duvido se há de facto um exame pericial, uma investigação séria desenvolvida pela polícia. E tocando neste assunto da polícia, mais uma vez eu quero dizer, temos bons polícias, temos polícias competentes, temos polícias que sabem fazer exames periciais e sabem fazer o seu trabalho, mas a polícia de Moçambique tem vários acordos com outras polícias, nomeadamente a polícia sul-africana, a polícia portuguesa. No caso do Carlos Cardoso, até estiveram aqui elementos da Scotland Yard para apoiar. E, portanto, se a polícia moçambicana sentir dificuldades, pode solicitar apoio a polícias congêneres para apoiar. Portanto, está ao nível dos decisores políticos ativar estes mecanismos de cooperação ou não, para que estes casos sejam esclarecidos. Fernando Lima, vamos agora para o Comitê Central da Frelimo, que terminou, e vamos tentar ver os ecos e escapizar o que lá foi debatido, mas um dos pontos que foi muito fincado é a questão do custo de vida. O presidente Inho se retirou e argumentou que a situação que o país vive deve-se às calamidades naturais que se abateram sobre o país em 2015 e 2016, o ano que o presidente tomou posse. É um argumento para boi dormir. Sabemos todos que as dívidas ocultas tiveram um papel crucial neste custo de vida que temos a ter. Tiveram e continuam a ter. E aqui, Francisco, temos um trabalho difícil, porque se lermos toda a imprensa diária e semanal, nem nas entrelinhas conseguimos saber o que aconteceu. Parece que os repórteres correram para o Comitê Central e limitaram-se a pôr nos seus jornais e nas suas rádios e televisões o discurso de abertura e o discurso final. Parece que os editores ficam todos satisfeitos com esta situação e não se insurgem contra este tipo e natureza deste trabalho. Portanto, habitualmente os comentadores em todo o mundo fazem uma parte do seu trabalho é comentar a partir de outras fontes que não são necessariamente fontes primárias. Mas, dito isto, e ressalvando a natureza difícil deste tipo de trabalho de comentar, onde não existe muito material avulso, claramente a questão do custo de vida foi uma questão crucial nesta reunião do Comitê Central, não no sentido de muro de lamentações, de se dizer e fazer as habituais proclamações que é preciso defender o povo, mas no sentido de se encontrarem soluções para alguns dos problemas mais pontuais, mais difíceis, nomeadamente o custo de determinados bens que são importantes para o dia-a-dia da população, nomeadamente a população
mais desfavorecida, o preço dos serviços, que essa mesma população desfavorecida tem que recorrer para fazer o seu dia a dia. E, portanto, a ideia é de que esta reunião de um órgão político, que não é um órgão governamental, tenha tomado decisões muito objetivas e realistas. Por isso mesmo, muitos ministros estavam lá na reunião do Comitê Central. E estava na agenda que o governo iria apresentar. Exato. O próprio ministro da Economia e Finanças estava lá na reunião, também para dizer se o elencar de determinados planos, por exemplo, de transporte, são execuíveis ou não são execuíveis. Ou seja, não vale a pena estar-se a elencar uma série de prioridades e ações que vão ser cumpridas este ano e no próximo ano, se depois o Ministro das Finanças diz: vocês, isto não tem qualquer possibilidade de ser aprovado, porque não temos não temos fundos, não temos meios financeiros para ir à frente com estes planos. Aquilo que os militantes dizem é que o plano foi realista, as conversas foram realistas e há possibilidade de fazer algumas coisas. Também é preciso notar que a Frelimo tem que fazer qualquer coisa, porque senão arrisca-se a entregar de bandeja os resultados eleitorais em outubro e no próximo ano, porque a situação não está fácil para o Partido Frelimo. Por exemplo, diz-se que nunca houve um recenseamento tão célere como aquele que está a acontecer neste momento nas autarquias. Tão célere e tão vigiado. Tão vigiado porque também estão a acontecer muitas tentativas de fraude, ou seja, pessoas a serem transportadas em caminhões e carrinhas de locais que não correspondem a uma autarquia que vai a votos em outubro, mas que têm que ir votar. E quem são essas pessoas que são a ser transportadas nas carrinhas? Funcionários públicos, professores, portanto, pessoas que o regime tem confiança que eventualmente vão votar neles, ou que, depois de controlados os seus cartões, podem eventualmente serem feitas as descargas nas respectivas assembleias de voto. E na apresentação, sobretudo, que acompanhei na apresentação do ministro Carlos Mesquita, vincou-se à necessidade, na questão que tem a ver com o transporte, a necessidade de voltar a inundar as principais capitais de autocarro para resolver o problema de transporte. Sim, parece que vamos ter mais umas centenas de autocarros a chegar em breve, exatamente para tentar resolver o problema do transporte, resolver ao mesmo tempo a questão das chantagens das tarifas do transporte, e nestas circunstâncias é importante, o transporte público joga um papel muito importante. Não obstante, e o próprio Ministro dos Transportes já o disse, toda a questão do transporte não é uma questão de autocarro ou não autocarro, é uma questão de coordenação de várias formas de transportar pessoas. E claro que o Partido Frelimo sente que a questão dos My Love são uma arma política apontada ao coração deste partido, porque mexe com a dignidade das pessoas, o facto de serem transportados em carrinha de caixa aberta para os seus locais de trabalho ou para os seus locais de residência. Tal como havíamos previsto e debatido na edição passada, foi dada
também a oportunidade ao Ministro da Economia e Finanças, Guilherme Malian, para explicar com algum detalhe a reunião de Londres, e também o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, foi dada a palavra para explicar como é que foi a coisa das dívidas ocultas e basicamente repetiu as explicações que ele deu à Comissão Parlamentar de Inquérito. Começando pelo fim, tanto quanto sei, é a primeira vez nesta atual conjuntura política, e depois de terem sido conhecidas as questões das dívidas, que o antigo chefe de Estado se pronuncia sobre o assunto. Os detalhes, dizem-me, não trouxe nada de novo, pronunciou-se nos termos que já o tinha feito na Comissão de Inquérito Parlamentar, naquilo que tem sido referido pelos seus porta-vozes que escrevem nos jornais e que escrevem nas redes sociais. A questão interessante é que, e isto é transmitido por as pessoas que estiveram lá dentro, a expressão foi: a sala gelou com esta apresentação. Mas não me parece que tenha havido muitos adeptos ou muitos apoiantes da visão do antigo chefe de Estado para justificar a contração de 2 mil milhões de dólares em dívidas para a defesa da nossa soberania ou para apetrechamento de uma frota de pesca de atum. Portanto, a análise que é feita é que o antigo chefe de Estado esteve muito isolado na sua apresentação. Voltando um pouco para o caso de Nampula, onde o presidente Eustis Cafralimo não perdeu, simplesmente não ganhou, porque ainda fomos ao Malian. Ainda não falamos sobre o ministro Malian. O ministro Malian aparentemente tirou um coelho da cartola, porque não só explicou o contexto da reunião de Londres, de falar com os credores, apresentar um plano aos credores, mas quer-me parecer que há alguma evolução da forma como a questão da dívida pode ser solucionada. Ou seja, se os atuais credores, quer dos títulos obrigacionistas da Ematum, quer da dívida da MAMI e da Proíndicos, não aceitarem os 3 cenários propostos pelo governo, eventualmente poderá estar na calha um tomador para essa mesma dívida, e que, com mais detalhe, menos detalhe em relação aos 3 cenários, possa assumir essa mesma dívida. E, portanto, o cenário é o seguinte: vocês, os credores, tiveram a possibilidade de se pronunciar, vocês eventualmente rejeitaram este cenário, nós vamos fazer aqui um casamento ao lado por quem está disposto a garantir a resolução desta dívida. Portanto, aparentemente, este é um cenário que pode estar a ser trabalhado neste momento, e que dá algum conforto às autoridades moçambicanas de como resolver os problemas destas dívidas. Voltando a Nampula, onde o presidente News diz que a Frelimo não perdeu, simplesmente não ganhou porque já estava na oposição. Isto é apenas um jogo de palavras do presidente, mas Nampula representou um perigo
para a própria Frelimo do que pode vir a acontecer nas eleições autárquicas de 2018 e também nas gerais de 2019. Fernando Lima, se a Frelimo perde partes importantes nestas municipais de 2018, acha que isto tudo no quadro daquilo que já debatíamos quando falávamos do caso do Salema, de que há setores dentro da própria Frelimo que querem atacar e empurrar o presidente Nyusi, acha que esses vão pedir a cabeça do presidente e também tentar impedi-lo que ele concorra a um segundo mandato em 2019? Perigosamente, começam a aparecer alguns vaticínios nesse sentido. Claro que o nosso contexto não é o contexto sul-africano, em que o presidente Jacob Zuma não foi deixado cumprir o seu mandato integral pelo medo que o ANC tinha de perder as próximas eleições, inclusivamente os motivos por detrás na prática do impeachment de Jacob Zuma são diversos, daquelas interrogações que começam a surgir em relação a Filipe Nyusi, mas existem essas conjecturas. E os setores aliados a Filipe Nyusi, que dizem que são fortes, que são coesos, que acham que há uma agenda para se cumprir e essa agenda vai para além de 2019, mas eles sentem que toda a questão das dívidas escondidas, o lobby que se esconde e que está entrincheirado atrás das dívidas escondidas, que tem claros apoiantes e que tem claros apoiantes na estrutura política da Frelimo, pode desencadear este movimento de fundo para pôr em causa o candidato às eleições presidenciais de 2019. Outro ponto que foi focado no Comitê Central tem a ver com a descentralização, e algumas vozes na reunião alguns setores têm acusado o presidente Nyusi de ser demasiado complacente com a Renamo, de dar demasiadas concessões a Afonso Dhlakama, de que está a avançar demais e isso iria custar caro a Frelimo. Bem, surpreendentemente e de acordo com o que me foi dado a conhecer, esta questão não foi tão sensível, ou seja, há este sentimento de que toda a questão negocial da paz, que implica a questão militar e a questão da descentralização, permanece nos ombros não do presidente do partido, mas do chefe de Estado. Isto vem de uma reunião anterior e, portanto, a ideia é de que devia ser dado espaço ao chefe de Estado para negociar este entendimento com a Renamo, com o líder da Renamo. E, portanto, este assunto não foi utilizado como uma arma de arremesso contra o presidente, mas continua esta percepção de que é preciso dar esse espaço ao presidente para ele conseguir levar a bom termo esta tarefa de que ele próprio tomou a iniciativa de conduzir. Estando agora na descentralização, continuamos no mesmo ponto, mas no Parlamento, os três partidos, a Frelimo, a Renamo e o MDM, assinaram um memorando de entendimento em que acordaram que a eleição do presidente do Conselho Municipal, do governador e do administrador distrital será feita via
cabeça de lista em detrimento da proposta inicial que o Presidente e o chefe de Estado submeteu ao Parlamento. Isto vai ao encontro das aspirações de grande parte dos que estavam a debater este assunto, e este sistema, o eleitorado vai às urnas sabendo quem será o edil, quem será o governador, quem será o administrador. Certo. Penso que este é o elemento de fundo. Claro que, de algum modo, limita os candidatos independentes, mas não limita totalmente. Por que não limita totalmente? Porque os candidatos independentes têm que ter a sua máquina eleitoral, portanto, podem basear as suas candidaturas em grupos de cidadãos. Isto, claro, objetivamente, é mais fácil para um distrito, para uma autarquia, fica um pouco mais difícil um grupo de cidadãos conseguir ter um grupo independente para eleger um governador. Mas, atenção, e indo a casos concretos, quem disse que Manuel Araújo não pode ter um grupo independente para fazer a sua eleição de governador da Zambésia? As questões das eleições nas províncias são um claro convite ao despoletar de movimentos regionais importantes, de candidatos regionais que, mesmo ao nível, digamos, da nação ou ao nível nacional, nós nem conhecemos esses candidatos, mas que eventualmente podem ser candidatos de grande gabarito e de grande popularidade. Falando de popularidade, significa também que podem ser candidatos muito populistas e que façam um grande apelo ao populismo para ser eleitos. Portanto, isto para dizer o seguinte, que não estou tão de acordo com as lamentações que têm sido levantadas de esta fórmula poder condenar os candidatos independentes. Eu penso que continua a haver uma janela de oportunidade para os independentes. Claro que o independente não pode ser o Mr. Nobody, o Zé Ninguém, que ninguém conhece. Tem que ter máquina, tem que ter apoios. Onde é que estão os apoios? Onde é que estão habitualmente as máquinas? Nos partidos. Mas, por exemplo, é bom não esquecer, aqui em Maputo tivemos um movimento que teve o seu tempo próprio, Juntos pela Cidade, que teve os apoios que teve. Tivemos movimentos importantes em Angoche, na ilha de Moçambique, na Beira, numa fase inicial, e depois da Renamo não ter-se recusado a concorrer às eleições da autarquia. Portanto, temos alguns casos muito positivos de grupos de cidadãos que conseguiram chegar aos órgãos pelos quais procuraram ser eleitos e, portanto, que tiveram impacto social ao nível das suas candidaturas. Outro ponto que ficou por determinar é o regime transitório na indicação do administrador distrital. Sabemos que a eleição para o administrador distrital foi para 2024 e este ponto foi submetido a esse regime, para se decidir o regime transitório, foi submetido aos líderes partidários, o presidente Inúcio e o presidente Dhlakama, e a discussão é qual é o modelo a vigorar entre 2019 e 2023. A Frelimo defende que o administrador deve ser indicado pelo ministro que tutela, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, e a Renamo nega isso e argumenta de que devem ser nomeados pelo governador. Nomeados ou indicados. Pelo governador. Para mim, a nuance aqui do nomeados ou indicados significa que a Renamo está, de algum modo, a lançar uma ponte. Ao dizer indicados, significa indicamos e depois alguém nomeia. O que pode ser, digamos, um elemento de desbloqueio, porque neste momento
claramente há um bloqueio. Por isso é que numa determinada fase a Renamo sugeriu vamos para as eleições distritais, vamos antecipar já este ano, o que me parece pouco realista. De qualquer forma, há um impasse e há uma luta contra o tempo. Meu vaticínio é que por causa da questão do tempo e da luta contra o tempo que as lideranças vão rapidamente encontrar uma solução de compromisso para... E qual é que seria a solução ideal? Bem, eu não tenho a solução ideal, mas pode ser o meio termo entre, por exemplo, vários candidatos, escolher-se um. Quando se diz vários candidatos, significa candidatos que representem aquilo que as forças políticas mais fortes naquele distrito possam propor nomes, e desses nomes, por exemplo, o governo decidir. Uma outra solução, um partido vencedor no distrito propor os nomes, propor vários nomes, e desses nomes um ser escolhido. Portanto, há várias nuances que podem funcionar a contento, porque inclusivamente vejamos a figura do próprio governador provincial. Nós não estamos aqui a votar para repúblicas provinciais autónomas. O governador, independentemente do partido por que for eleito, faz parte de uma estrutura de Estado e, portanto, não é que de repente aquela província começa a desagregar-se do resto do país. A mesma visão se aplica aos administradores. Os administradores são, como o próprio nome indica, gestores de uma determinada unidade territorial. Essa unidade territorial responde a uma entidade muito maior, que é o Estado, a nação, o governo do dia que está em funções. Portanto, não há micro-repúblicas distritais. Uhuru Kenyatta, o presidente do Quênia, está em Maputo, iniciou esta quinta-feira uma visita de 5 dias. Quênia é aquele país, Fernando Lima, que albergava os dissidentes da Frelimo Movimento, quando ainda lutava contra o colonialismo português, a partir com a sua base em Dar es Salaam, e também durante a guerra dos 16 anos, dirigentes da Renamo usavam passaportes quenianos. É um reaproximar dos dois países? É um reaproximar, e é um reaproximar estratégico da maior importância. Da mesma forma como devíamos fazer, por exemplo, em relação ao Malawi. Mas nós temos aqueles síndromes que às vezes a própria razão desconhece a razão. Porque que existem estes síndromes que vêm muito de trás. É importante ter um bom relacionamento com o Quênia por causa dos motivos que invocou. Este era mas é assim, num conflito tem que haver os Estados mediadores, e os Estados mediadores não podem ser os inimigos ou ser vistos como inimigos de uma das partes. Portanto, por isso são desqualificados como mediadores. Por isso é que o Malawi foi utilizado numa determinada fase para ser mediação. Por isso é que o Quênia também foi utilizado. Claro que depois há aqui os ruídos na canalização que os próprios serviços de segurança se encarregam de disseminar, e que muitas vezes complicam as negociações, porque depois os serviços de segurança fazem os seus leaks para a imprensa, depois a imprensa tem curto-circuito nos próprios governos, e o Quênia, nas negociações com a Renamo, sempre foi promovido como o grande mal da fita. Eu lembro-me, nos anos 70, ter ido ao Quênia numa delegação governamental e sermos instruídos que devíamos ter o maior cuidado de circular nas ruas de Nairobi,
porque, digamos, uma parte dos dissidentes do movimento de libertação viviam no Quênia e podiam-nos fazer mal. Esta é uma parte importante. Portanto, resolver alguns problemas do passado. A segunda questão, também muito estratégica e muito importante, é utilizar o Quênia, a experiência do Quênia e o facto do Quênia ser um corredor de passagem para todos estes elementos jihadistas ou não, que vêm do Sudão, que vêm da Somália e que vêm em Moçambique e que podem inspirar um movimento desta natureza, um movimento jihadista, e de que o Quênia tem também as suas experiências, as suas más experiências. Portanto, tal como Nyusi fez em relação à Tanzânia, de procurar o apoio da Tanzânia na luta contra o potencial perigo jihadista, também é importante fazê-lo em relação ao Quênia, eventualmente com o Uganda. E este grupo da grande presença dos Macondes lá no Quênia já foi reconhecido pelo governo queniano e passaram a ter acesso à cidadania e aos outros privilégios lá naquele país. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou o Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje há 7 dias. Pontos de Fernando Lima.